Em Quatro Marcos, você conta com o serviço especial da Borracharia Brasil. Não ande de pneu murcho, aqui é tudo calibrado. Borracharia Brasil, em Quatro Marcos, na Avenida São Paulo. Saída para Araputanga. Faça-nos uma visita. Prefeitura Municipal de Porto Esperidião, trabalhando para o povo, na infraestrutura, estradas bem cuidadas, possibilitando o ir e vir da comunidade e a escoação de nossa produção com agilidade. Na saúde, Porto Esperidião realiza o maior enfrentamento de saúde da história para evitar a proliferação da Covid-19. Na educação, melhores condições de trabalho para os professores, gerando mais aprendizado aos alunos. Porto Esperidião, gerando através do trabalho qualidade de vida para a população. Gestão 2021-2024. Unimax apresenta Outubro Rosa, mês de prevenção do câncer de mama e colo do útero. A campanha Outubro Rosa nos lembra a importância da prevenção do câncer de mama, mas também faz um alerta para outras doenças, como o câncer do colo do útero. E o que essas enfermidades têm em comum? A prevenção e o autocuidado como as melhores estratégias para proteger a saúde. O câncer de mama é o tipo mais frequente e também o que mais causa mortes na população feminina. Já o câncer do colo do útero é o terceiro tipo que mais ocorre, sendo a maior parte dos casos em jovens. Ele é a quarta causa de morte por câncer na população feminina do Brasil. O primeiro passo para a prevenção é saber quais são os fatores de risco para o surgimento das doenças. A menstruação precoce, antes dos 12 anos. A menopausa tardia, após os 55 anos, histórico familiar e o uso de contraceptivos hormonais são alguns dos fatores que podem colaborar para o aparecimento do câncer de mama. Para o câncer do colo do útero, os fatores de risco são a infecção pelo vírus HPV, o início precoce da atividade sexual, antes dos 14 anos, a falta de conhecimento sobre os cuidados preventivos para manter a saúde e o uso prolongado de anticoncepcionais. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com hábitos saudáveis. Para isso, praticar atividade física, ter uma alimentação saudável, evitar o consumo de álcool e tabagismo são ações que devem fazer parte do cuidado com a saúde. A prevenção do câncer do colo do útero deve ser feita com a vacinação contra o HPV e o uso de preservativos. Quando as lesões precursoras do câncer são identificadas e tratadas, é possível preveni-lo em 100% dos casos. A realização de exames anuais também deve fazer parte da rotina de prevenção e cuidados com a saúde das mulheres, conforme recomendação médica. A detecção do câncer de mama pode ser feita por meio de exames, como ultrassonografia, mamografias e outros. Já para o câncer do colo do útero, o exame preventivo é o Papa Nicolau. A prática do autocuidado também é muito importante para a saúde, e isso inclui o conhecimento sobre o corpo. Para isso, observe-se diariamente. Isso permitirá que alterações sejam percebidas, e caso alguma suspeita surja, consulte o seu ginecologista. O profissional poderá indicar os exames e tratamentos adequados, conforme a avaliação médica. Atente-se aos sinais. Os sintomas do câncer de mama são bem conhecidos, como o surgimento de nódulos. Mas, e os do colo do útero? Você sabe quais são? A doença tem um desenvolvimento lento e pode não apresentar sintomas na fase inicial. Em casos avançados, podem surgir sinais, como sangramento vaginal, secreção vaginal anormal, dor vaginal após relações sexuais e dor abdominal associada a queixas intestinais e urinárias. O câncer de mama e o câncer do colo do útero têm cura, e para isso, o diagnóstico precoce é fundamental. A prevenção é a melhor forma de autocuidado. Faça dela um hábito. 34ª edição de limpeza do Rio Paraguai. O dia começou às 7 horas da manhã, onde os parceiros e voluntários saíram de barco da rampa do Dito Gato para iniciar a limpeza. E mesmo com chuva, cerca de 4 horas da tarde os barcos voltaram a atracar
carregados de lixo. Acidente envolvendo um carro e uma carreta. Grave na BR-174, sentido a Nova Lacerda, cerca de 30 quilômetros de Pontas Lacerda. Era 8 horas da manhã quando o Corpo de Bombeiros recebeu a informação desse acidente com vítimas às ferragens. A guarnição do Corpo de Bombeiros veio para cá e aqui se preparou com uma fatalidade, um acidente grave de grandes proporções. Como ter uma melhor lavoura de cebola? Para determinadas regiões do país, existe uma janela, nós falamos da janela ideal de cultivo, certo? Então, por exemplo, para o estado de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, o Cerrado como um todo, nessas regiões aí se iniciam o semeio principalmente em janeiro, estendendo até maio. Barracão pega fogo às margens da Miguel Sutil. Cuidado! Caminhão de corpo de bombeiro neste momento chegando aqui no local. Nós estamos acompanhando o corpo de bombeiros desde o batalhão. Tem um veículo no interior do barracão e o fogo tomando conta. Você acompanha uma fumaça preta saindo de dentro do local. É o que você vai conferir agora. Boa tarde, este é o nosso jornal Folha do Vale, trazendo a nossa edição hoje de 11 de outubro de 2022, a nossa data de hoje. É um prazer ter a tua presença, a tua companhia. A TV Folha do Vale agradece de coração por você estar conosco. Levando a notícia a você, deixando você bem informado de todas as coisas que acontecem em nossa região, foi realizado um grande evento em Cáceres, onde várias embarcações, donos de barcos e entre outros, juntaram-se para realizar a 34ª edição de limpeza do Rio Paraguai. Neste domingo aconteceu o 34º mutirão de limpeza do Rio Paraguai, que juntou donos de barco-hotel, marinha, polícia ambiental, populares e várias empresas parceiras para retirar o lixo das margens do Rio Paraguai. Segundo Claudionor Duarte, que é coordenador do projeto Mutirão de Limpeza, esse ano os resultados passam de 4 toneladas. Para que haja uma conscientização, é necessário que todos se juntem para que as ações possam ser tomadas. O dia começou às 7 horas da manhã, onde os parceiros e voluntários saíram de barco da rampa do Dito Gato para iniciar a limpeza. E mesmo com chuva, cerca de 4 horas da tarde, os barcos voltaram a atracar carregados de lixo. Segundo o coordenador, bom será o dia em que nenhum lixo será deixado para trás pelos pescadores que vivem do peixe do nosso Pantanal. Esse ano a gente teve algumas questões, ainda não houve uma completa adesão. Nós fizemos uma campanha acirrada, vem aí um mutirão de limpeza, juntamente com o Dia Mundial da Limpeza, que foi a partir do dia 17 de setembro, né, com a questão da retirada do lixo da cidade e também do Rio Paraguai. Então, assim, eu quero fazer esse apontamento, uma vez que nós temos entidades e instituições independentes e governamentais que diz, digamos assim, que faz trabalho ambiental, né? Então essas instituições, senti falta delas participando, não estiveram presentes, mas uma coisa foi importante, é a participação de uma parte da população, aqueles amantes do Rio Paraguai, as pessoas que gostam do rio estiveram aqui presentes, algumas entidades também, do Barco Hotel, gostaria de falar o pessoal da Zatec, que deu apoio com algumas embarcações, pessoal Lobo-Guará, a Guarda Mirim, os desbravadores, aí muitas entidades também, né, que pessoal da Águas do Pantanal, pessoal da coleta seletiva, então estiveram presentes, né, juntamente aí com os barcos hotéis aí, que foram os barcos hotéis Bons Amigos e Lorcas do Pantanal, que deram suporte, né, e pessoas individuais, pessoas da sociedade que se inscreveram. Eu acho que isso é importante, ainda porque tem bastante pessoas ainda alimentando a esperança que podemos tirar esse lixo do Rio Paraguai, né? Eu acho que o resultado é importante e isso aí demonstra aí uma participação da sociedade e eu acredito que em média aí de 3 a 4 toneladas de lixo foi mais uma vez retirada do lixo do Rio Paraguai, né? Digamos aí nem lixo mais, chama-se resíduos sólidos, né? Então a gente tem que falar isso hoje, mas é importante a gente estar fazendo essa observação. Um acidente
grave foi registrado na BR-174. Uma colisão frontal entre uma carreta e um Prisma, uma cena de destruição, um acidente gravíssimo. Acidente grave na BR-174, sentido a Nova Lacerda, cerca de 30 quilômetros de Pontes Lacerda. Era 8 horas da manhã quando o Corpo de Bombeiros recebeu a informação desse acidente com vítimas às ferragens. A guarnição do Corpo de Bombeiros veio para cá e aqui se deparou com uma fatalidade, um acidente grave de grandes proporções. Aquele veículo acabou batendo na traseira daquela carreta e, lamentavelmente, duas pessoas vieram a óbito aqui no local. Duas foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Vale do Guaporé. Não se sabe o que aconteceu nesse acidente, mas os dois veículos estavam no mesmo sentido. Como está tendo obra na rodovia, possivelmente um descuido do motorista do carro de passeio acabou batendo na traseira deste caminhão-tanque, caminhão carregado com combustível, possivelmente, se acontecesse de bater mais forte ou até mesmo bater mais na lateral do veículo, poderia acontecer aí uma combustão e explosão deste caminhão-tanque. Gente, lamentavelmente, duas pessoas perderam uma vida. Duas pessoas que estavam dentro desse veículo e o estado, gente, a imagem é muito forte, não tem como a gente mostrar, mas a imagem é muito forte, viu, das pessoas sendo retiradas de dentro do veículo pelo Corpo de Bombeiros. E as duas encaminhadas ao Hospital Santa Casa. Não sabemos como é que está a proporção desses ferimentos, mas lamentavelmente um grave acidente que tira a vida de duas pessoas na BR-174. A gente não tem informações de quem seja, se eles estavam indo para casa ou estavam indo para uma viagem, aproveitar o final de semana, aproveitar o feriado também de quarta-feira. Então a gente não sabe o que aconteceu, mas lamentavelmente a cena é de tristeza, cena forte e difícil de se ver. Conversamos com o sargento do Corpo de Bombeiros, que passa mais detalhes também de como foi este trabalho para retirar as vítimas de dentro do veículo. Chegamos, vimos a cinemática, vimos como estava o posicionamento das vítimas e dentro disso a gente elaborou a estratégia de fazer os cortes, para a melhor forma de retirada do corpo. Agora, sargento, um momento triste, um acidente grave dessa proporção aí, duas vítimas fatais. Sim. Como dito anteriormente, acidente de trânsito, atenção, tem todas as situações, a pista estava em manutenção, talvez pode ter sido uma dispersão no volante e acabou ocasionando esse grave acidente. O fato acontece, a gente registra congestionamento de mais de 5, 6 quilômetros de ambos os lados. Muitos caminhoneiros pararam porque a rodovia está interditada pela Polícia Rodoviária Federal. Você já teve interesse em cultivar hortaliça? Pois é, a gente começa hoje com esse tipo de programação trazendo para você como ter uma cultivação de cebola. Pois é, para você saber a melhor forma, como plantar, como cultivar, a gente trouxe em primeira mão para você. Seja refogada no arroz ou até mesmo crua, como acompanhamento da salada, a cebola é uma delícia, né? E o segredo dessa cultura se encontra por todo o manejo. Com auxílio da tecnologia, as cebolas híbridas podem ser plantadas do norte ao sul do Brasil o ano todo. Mas antes de iniciar o cultivo, é necessário escolher a variedade adequada. Para a escolha de materiais para determinadas regiões do país, existe uma janela, nós falamos a janela ideal de cultivo, certo? Então, por exemplo, para o estado de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, o Cerrado como um todo, nessas regiões aí se iniciam o semeio principalmente em janeiro, se estendendo até maio, principalmente em Minas e Goiás. No estado de São Paulo, o pessoal já faz o semeio a partir de final de fevereiro, março, abril. Então, existem os materiais ideais para cada janela de cultivo. Na região nordeste do Brasil, nós temos a possibilidade de se cultivar cebola praticamente os 12 meses do ano. Então, é mais tranquilo.
Lógico que existem os picos de plantio, onde o produtor enxerga uma possibilidade de maior rentabilidade, mas é possível você cultivar. Conhecer o fotoperíodo e a temperatura da região garante sucesso produtivo. Se eu, por exemplo, planto uma variedade de dia curto, que vamos dizer assim, que aqui no Brasil se compreende nos meses de abril, maio e junho, onde a luminosidade é mais baixa, o que acontece? Se eu planto um material desse de dia curto numa época onde o dia é longo, por exemplo em janeiro, e com temperaturas elevadas, o material vai bulbificar precocemente. Isso é indesejável, porque não vai dar o retorno financeiro também que o produtor quer. Nós classificamos as cebolas de caixa 1, 2, 3 e 4, sendo caixa 1 a mais pequenininha, a 2 já é uma média e a 3 é o que a dona de casa mais consome. Então se você faz isso, você está fadado ao insucesso, porque você vai colher os materiais menores, então os bulbos menores. E ao contrário também, quando eu planto um material que é de dia longo, numa janela onde o dia é curto, o material só vai vegetar e não vai bulbificar, enquanto ele não encontrar a luminosidade e temperatura ideal para ela. Com 96% de água em sua composição, a cebola necessita de irrigação durante todas as fases da cultura, ainda mais na fase de germinação. No início, né, o material para germinar, toda hortaliça, todo vegetal necessita de água, e as hortaliças, cebola, cenoura, necessitam de água. Você semeou, irriga. Até ela germinar, você precisa todos os dias estar irrigando. Então, uma cultura que é sensível à falta de água, e principalmente nessa fase que ela está germinando, a embebição da água pela semente para ela romper o tegumento e está vindo a germinar. Todas as fases requerem atenção, mas principalmente a germinação não pode faltar. Você tem que garantir um estande. O estande é o número de plantas, né, por metro linear ou por hectare. Você necessita manter o estande. Então, se tem problema no início de falta de água, talvez você não atinja aquele número de plantas por hectare que você gostaria de ter. Então é importante sim a água. E no decorrer do ciclo, né, na fase de enchimento do material, ela exige muita água também. Além de irrigação adequada, a prevenção é a melhor estratégia contra pragas. O produtor tem que estar sempre atento. A cebola não é uma cultura que você planta, hortaliça em si, não são culturas que você planta e vira de costas. Você precisa todos os dias estar monitorando. É um estenfilho que pode entrar, é botrites, são diversas doenças fúngicas, bacterianas que atacam a cultura. Então depende o lugar, a época é favorável ao ataque de bactéria, períodos quentes, chuvosos, é mais propenso a bactérias, outros momentos botrites, míldio, então depende a época do ano e a região também, né, a propensão a mais doenças. Então necessita atenção. Por exemplo, no Nordeste também, nas épocas muito secas, o tripes, aqui para o Cerrado, São Paulo, todos os lugares, o tripes ataca com mais intensidade quando o período está seco. Na hora de comprar a hortaliça, os consumidores visam por sabor e saúde. Por isso, algumas características destacam o produto. São materiais que têm a coloração de casca escuro, um amarelo pinhão, são materiais mais firmes, certo? Então materiais que permitem você fazer esse pós-colheita. E falando de mercado, a dona de casa, quando chega numa gôndola de supermercado, o material que tem a coloração de casca mais bonita, mais apresentável, né? Geralmente a preferência de consumo são bulbos de classificação caixa 2 e caixa 3, principalmente caixa 3, então são as classificações de cebola. Lembrando que caixa 3 é o bulbo que tem o diâmetro de 5,5 a 7,5 centímetros de diâmetro. Em relação à pós-colheita, existem materiais que têm um pós-colheita muito grande, né? Nós trabalhamos com alguns híbridos hoje, principalmente na região sul, focados para pós-colheita, né? Que é Lucinda, Bucanir, são materiais que permitem ao produtor fazer pós-colheita. Muita movimentação e correria, um barracão às margens da Miguel Sutil pegando fogo, uma movimentação grande do Corpo de Bombeiros, e a equipe foi lá registrar o momento em que as chamas consumia tudo que havia dentro do barracão. Veja. A
nossa equipe de reportagem neste momento na Avenida Miguel Sutil. Você acompanha do nosso lado esquerdo uma ocorrência em andamento. Cuidado, caminhão de corpo de bombeiro neste momento chegando aqui no local. Nós estamos acompanhando o corpo de bombeiros desde o batalhão. Tem um veículo no interior do barracão e o fogo tomando conta. Você acompanha, ó, uma fumaça preta saindo de dentro do local e a nossa equipe acompanhando esse incêndio em andamento. Eles precisam adentrar rápido o local. Pelo que parece, já tem um veículo que está sendo tomado pelas chamas. O tenente do Corpo de Bombeiros pediu para o nosso repórter cinematográfico se aproximar para poder auxiliar com a LED. Vocês observam muita fumaça e o fogo tomando conta dos veículos. Tem um veículo modelo Corolla, uma caminhonete, entre outros veículos que estão sendo tomados pelas chamas. Após mais ou menos 30 minutos de um trabalho intenso da equipe do Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas. 2 veículos acabaram sendo atingidos pelas chamas. O que chamou a atenção da nossa equipe é que do meu lado esquerdo, aqui atrás de mim, tem um caminhão caçamba. Não foi atingido pelas chamas. O fogo começou lá no canto, lá no fundo, na caminhonete. Isso que chamou a atenção também da equipe do Corpo de Bombeiros. No momento do incêndio, havia um homem aí dentro. Segundo informações, cuida aqui do local. Este local também já foi uma empresa que vende cimentos. Vocês observam, ó, muita fumaça ainda, mas agora as chamas foram controladas e a nossa equipe de reportagem parabeniza o trabalho do Corpo de Bombeiros. Agora nós estamos mais próximos, não tem mais perigo, nós já estamos mais próximos, mas o momento que estava as chamas e algumas explosões, as equipes do Corpo de Bombeiros orientaram a nossa equipe a tomar uma certa distância, até mesmo para não colocar a nossa vida em risco, né? Se houver uma explosão misturado aí com combustível, poderia acontecer algo pior. Graças a Deus, ninguém saiu ferido, o veículo parcialmente destruído, mas agora tudo controlado e a nossa equipe registrando com exclusividade aqui na Avenida Miguel Sutil, mais uma vez. Bem, amigos, encerramos aqui esta edição do Jornal Folha do Vale. Eu agradeço de coração pela tua presença, pela tua companhia, por estar conosco todos os dias, de segunda a sexta-feira. Obrigado a todos vocês no fundo do coração. Fique com Deus, aquele beijo, aquele abraço todo especial do Versalhes. Boa tarde.